Boa noite meus amigos aqui do canal Trilha Espírita. Estamos aqui mais uma vez para o estudo do Evangelho e boa noite a todos que estão entrando. Eu vou aguardar meu amigo Aristeu entrar para a gente iniciar. Boa noite, Sinara, Gislene. Deixa eu convidar aqui meu amigo Aristeu. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Me aqui aí. Convidei o Ares. Olá, boa noite. Boa noite, meu amigo. Tudo bem com você? Graças a Deus, tudo ótimo. Boa noite a todos que estão aqui. Ai, nós estamos bonitinhos hoje, de azul e rosa. Ei. Bem festivo, bem festivo. Ai, sempre muito bom falar com você, meu amigo. Boa noite a Alegria todos. nossa, Jane. Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão entrando e hoje estamos eu e o Aristeu aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o Evangelho, capítulo 18, que fala sobre muitos os chamados e poucos os escolhidos. Então, é muito atual, né, essa mensagem do Cristo, como sempre, né? E antes da gente começar aqui a conversar, vamos fazer a nossa prece, Ares? Façamos, amiga. Eu vou fazer então. Perfeito, pode ficar à vontade, por favor. Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos imensamente por mais essa oportunidade de estarmos aqui estudando o seu Evangelho, procurando entender tudo aquilo que há mais de 2000 anos você já disse para toda a humanidade. Permita, Jesus, que nós possamos nessa noite compreender, que nós possamos meditar, que nós possamos sentir e que nós possamos aplicar esses ensinamentos no nosso dia a dia. Que a espiritualidade amiga, que sempre nos auxilie, que nos ampare nesta noite, que nos dê confiança, que nos dê ânimo, que nos dê esclarecimento e equilíbrio para que a gente consiga passar a mensagem. Jesus, nós te agradecemos por tudo, hoje e sempre. Que assim seja. Amiga Então, Jane, eu sempre achei muito interessante esse tema. Eu vou dar deixa para você. Porque eu, assim, desde o tempo de adolescência, eu me questionava, poxa vida, se a humanidade é tão grande, né? E isso pensando ainda como sem o conhecimento da doutrina espírita. Se somos tantos os filhos de Deus, por que essa colocação de que são poucos os escolhidos? Né? Será que tem um privilégio? Será que é tão difícil? Será que é quase impossível a gente penetrar esse grupo assim restrito, né? E hoje eu acho que a gente vai aprender que não é bem assim, né? é verdade. E lendo um pouquinho sobre esse material, me recordei lá da minha mocidade, que é uma boa parte da minha vida, né? Eu era evangélica, então a gente lia muito a Bíblia, continuo lendo, lógico, né? Espiritismo a gente lê, estuda, e muito eu lembrei dos ensinamentos lá do Evangelho. E também me recordei dessa questão agora do Evangelho Redivivo, que é esse conceito, né, que a Federação Espírita nos trouxe, da gente procurar aplicar no nosso dia a dia aquela frase que Alcione fala lá no livro Renúncia, que o Evangelho de Jesus ele precisa ser meditado. Eu vou até ler aqui, porque aqui, gente, não tem ninguém PhD, nós estamos aqui todos aprendendo, estudando. Então, ela diz que a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. E Perfeito. é esse o conceito, né? Quando a gente se depara com uma parábola,
principalmente como o festim de núpcias, que num primeiro momento, para quem nunca leu, ou até para quem já a leu, ela traz muitas nuances, muitas informações, então é importante que a gente faça esse estudo miudinho, né? Igual tem lá em Minas, o Evangelho Isso, miudinho. Então, verdade. estudando versículo por versículo, para que a gente possa entender de fato o que está ali naquela parábola. Então, esse é o convite desta noite, que a gente possa, de fato, meditar nesses ensinamentos e que a gente possa, de fato, sentir esses ensinamentos no nosso coração e aplicar no nosso dia a dia. Como que você quer fazer, meu amigo? Você quer começar a ler o nosso... Na verdade, a gente podia Como fazer que bem à você vontade. faz? Ó, geralmente, eu vou colocar assim, eu geralmente leio, e meu amigo Nilson fica à vontade, eu fico só acompanhando e viajando daqui. Mas este texto, ele é longo. Então, para que não ficasse assim, muito parado, que tal a gente, por exemplo, assim, você quer ler um pedacinho, já falar alguma coisa que você sentiu, vai falando. E a gente vai acompanhando, pode ser mais É, dinâmico, vamos dizer assim. eu vou propor uma coisinha um pouquinho diferente, porque eu peguei o Tá, material aqui do EAD, lá da federação, né? Tem ok, uns livros em PDF que você pode baixar lá do site da federação, e lá tem os ensinos das parábolas. E tá assim, perfeito. tudo certinho. Então, como que Ok, eu fiz aqui no meu? A minha proposta é que a gente faça primeiro a gente colocar o que significa cada palavra. Então, perfeito. eu fui escrevendo aqui no meu livro, por exemplo, aqui ele fala, né? Logo na segunda linha tem o reino dos céus, que Ok, isso. representa o nosso estado de plenitude espiritual, o ápice do nosso processo evolutivo, né? Então, a gente ir fazendo Perfeito. essas anotações, por exemplo, o rei aqui é Deus, Certo. o filho é Jesus, Uhum. os servidores são os servos que foram enviados por Deus, né? Os profetas e os espíritos guardiões. Que mais que nós temos aqui? E aí mais para frente, aí conforme nós formos lendo, a gente vai falando o que significa cada um, tá bom, Ares? Eu acho que Perfeito. por aí já vai ficar Perfeito. mais fácil assim o conceito para a gente compreender. Ok. Se você quiser começar a ler, fica à vontade. Ok. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou lendo, e se você sentir vontade de complementar, eu já dou a pausa e você fala e a gente segue, tá bom? Tá bom. Então, capítulo 18, o item 1, que é a parábola do festim das bodas. Falando ainda por parábolas, disse-lhes Jesus: O reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. E estes, os servos, porém, recusaram-se a ir. O rei despachou outros servos com a ordem de dizer da sua parte aos convidados: Preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Já está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. A gente olhando esse texto, ele é forte, né? Chega a Uhum. ser impactante, na verdade, né? Então, eu acho que aqui cabe realmente muitas explicações dos significados de cada um, né, amiga? Você quer comentar alguma coisa? Quer que segue? Aqui, por exemplo, a gente, quando fala, né, eu falei até os servidores, que são os servos enviados, né? Eu preparei o meu jantar, fiz matar meus bois e tudo que havia feito cevar.
tudo está preparado, vinde as núpcias. Mas Acho que eles não não se falamos dos preocuparam, convidados, né? e se foram à sua casa de campo. Então, aqui, quando eles não se preocuparam e foram à sua casa de campo, se refere às pessoas mundanas, digamos assim. As pessoas que Perfeito. estão preocupadas com as coisas materiais, que dão mais valor aos negócios, aos bens, do que às bodas daqui, que ele diz, né? Que era esse Exato. o encontro, né, com Jesus. Que aqui o sentido total dela é o quê? O que a gente, é a proposta que a gente tem esse casamento com Jesus, essa união. Perfeito. Então, é Perfeito, essa amiga. festa. Então, Deus preparou uma festa para quem? Para todos. E aqui os Nós que somos os primeiros, convidados, né? e os primeiros que foram convidados foram, que aqui ele fala, né, que tinha uma lista, porque quando você faz um casamento, você tem aquela lista preferencial, digamos, né? Que você Exatamente. convida primeiro os mais chegados, os familiares, aqueles que você que são já tem um apreço para você. Então aqui Exatamente. os primeiros convidados que estavam nessa lista foram os hebreus, né? Porque eles tinham todas as condições de seguir o evangelho, né? Porque eles já tinham toda uma base de conhecimento, né? Com o primeiro advento, que foi Moisés. Então, aqui ele vai falar, ele traz tudo isso, que Moisés veio, era um povo que era idólatra, um povo politeísta. Então, Moisés veio, trouxe um conceito lá com os 10 mandamentos. E eles, como a Ju está dizendo, os primeiros escolhidos. E aqui, Exato. as iguarias que ele fala aqui, que, que foi preparado, né, todas as iguarias, as bebidas, as comidas, são as lições do Evangelho. Perfeito. Então, tudo estava posto ali na mesa para a festa. Tudo de melhor, né, Jane? A gente pode ver aqui que é os cevados, os bois, né? A gente até sabe que é uma terra de muito deserto e não é fácil ter boi nessa região. Ou seja, ofereceu para nós o que realmente era de melhor, né? O maná, né? Não foi que Isso, prometeu para o povo, né, que iria herdar uma terra onde verteria leite e mel. Então é aqui, perfeitamente. é essa referência. E aqui ele fala que os outros se apoderaram de seus servidores e os mataram após lhes ter feito vários ultrajes. Esses ultrajes, eles podem ser entendidos como a negligência e a indiferença que os convidados tiveram. Então, o quê? Perfeito, A muito bom. falta de atenção e a falta de envolvimento com o convite, um convite tão maravilhoso que esse povo teve acesso e que nós temos, né? Tá aí de graça para a Exatamente. gente. Todo dia a gente recebe esse convite para essa Exatamente, festa. amiga. E a gente fica pensando, Jane, por exemplo, no nosso mundo atual, né, a proposta, eu acho, do estudo do Evangelho aplicado ao nosso dia a dia, ele é cada vez mais necessário. A aplicação, porque vamos dizer assim, o estudo, vamos supor, o espalhar a boa nova do Cristo, a gente tem visto ao longo de 2000 anos. O que eu queria colocar é o convite que você fez inicialmente, para que na nossa vivência a gente refletisse, amadurecesse e colocasse em prática. Porque a gente tem muitos desafios, na verdade, né? A gente quer uma boa escola para os filhos, a gente quer uma moradia que tem uma condição de conforto, né? A gente quer oferecer o melhor, mas não pode esquecer que a nossa vida não é somente o lado material, né? Sim. E aqui no EAD, né, ele traz a seguinte explicação. A narrativa revela duas ordens de ideia. Primeira é que o estado de plenitude espiritual, que é o reino dos céus, é convite Ok, destinado a todos os seres humanos, indistintamente,
A segunda diz respeito à forma como atingir a perfeição espiritual, por meio de uma festa de casamento ou união com Jesus, guia e modelo Certo. da humanidade terrestre. Nesta Maravilhoso. festa, os discípulos do Mestre encontrarão uma farta provisão de bens para suprir todas as suas necessidades, de fome e sedes espirituais. Então, aqui, como eu disse, os primeiros convidados, ele se refere aos hebreus, né? Que foram Ok, os primeiros chamados por Deus ao conhecimento da sua lei. ok. Pode continuar, então, aí. Ah, então tá ok. Eu vou te dizer o seguinte, a minha internet, ela tá dando Hum, uma travadinha na imagem, mas eu estou te ouvindo. Então, aí, qualquer coisa, se você não ouvir ou qualquer coisa assim, a gente vai se falando, tá bom? sim, eu estou Mas te eu tô te... ouvindo, tá? Tudo Perfeito, tranquilo. então. Perfeito, tá ótimo. Então, continuando. Então, disse a seus servos, o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para eles foram chamados não eram dignos dele. E depois as encruzilhadas, e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa. E dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: Meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: Atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí que haverá, aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Sim. Aqui, Ares, quando ele fala que foram convidados todos, né? Que uma vez que os primeiros convidados declinaram do convite, que chamai para as núpcias todos aqueles que encontrardes. Então eles reuniram todos os bons e maus. E aqui nós vamos nos recordar do que isso aconteceu logo após a crucificação de Jesus, né? Exato, Foi uma missão exatamente. aí dos seus discípulos, né? Lembramos aqui de Paulo de Tarso, que fez uma divulgação do evangelho entre os gentios, e que nada é por Perfeitamente. acaso, ele tinha todo um cabedal de conhecimento, né? Ele defendia, não é que ele era mau, ele defendia uma coisa que ele aprendeu desde criança, né? A lei que ele aprendeu desde criança. Mas quando ele teve o encontro com Jesus, né, na estrada de Damasco, ele serviu, ele divulgou o evangelho, nós vemos aí na Bíblia todas as cartas que ele escreveu, o trabalho árduo que ele teve. Então, isso foi feito pelos discípulos de Jesus, esse convite aos Perfeitamente. bons e aos maus. E aqui eu me lembro de uma outra personagem do Evangelho, que foi Maria de Magdala, né? Excelente. Então, ainda hoje eu conversava com uma amiga que Jesus veio para os doentes e que quando a gente não concorda muitas vezes com a ideia do outro, o caminho não é muitas vezes se afastar como nós fazemos, ignoramos a pessoa, ou que lá não serve para andar comigo. Será que a ideia não deveria ser ao contrário? Eu andar com ela para que ela tenha uma ideia, para que ela consiga, para que a gente consiga plantar uma semente? Será que não é pegar na Exatamente. mão, né? Não que a gente não tenha um monte de erro, um monte de coisa a corrigir, né? Mas nós não podemos excluir as pessoas do nosso convívio pelas suas faltas. Exatamente, amiga. E sempre me chamou a atenção, Jane, de Maria de Magdala, porque que ela é a primeira pessoa a ver o Cristo ressuscitado, né?
Por que é que ela é essa pessoa que se incomodou em sair da sua casa, da segurança do seu lar, para procurar o seu mestre? Então, assim, a gente já não vai percebendo uma profunda ligação dela com o Cristo no sentido de transformação de vida, que é exatamente o que você coloca, minha amiga. Então, eu acho que é um exemplo muito forte, porque o Cristo, como você disse, ele vem para os doentes e eu acho que ela se curou, né? Nesse Sim, sentido de fazer a sua transformação moral. Admiro demais a história dela, viu, amigo? sim, todos nós, né? Aqui, quando ele fala sobre um dos convidados não estava com a roupa nupcial, ele quer dizer o Perfeito. quê? A roupa nupcial que todo cristão deve ter é a pureza no coração e Exato. seguir os ensinamentos do Mestre. Perfeitamente, amiga. Chama a atenção, Jane, logo, primeiro o carinho que o rei trata essa pessoa que não está preparado, né? Ele diz, meu amigo. Isso me lembra quando Cristo vê chegar Judas Iscariotes, seguidos dos guardas, já para sua prisão e crucificação. Ele diz, meu amigo, aqui viestes. Como se, numa última oportunidade, lembrasse a Judas que, cara, será que é preciso fazer mesmo isso que você se propôs? Né? E aqui ele diz, mesmo que a pessoa não está totalmente pronta, ele ainda chama de amigo. Ou seja, esse convite que você falou de para bons e maus ainda está valendo, né, Jane? Mas o homem Sim, guarda silêncio, parece que está desconfortável na presença dele, né? sim. E, né? Com, Não, e eu o, achei interessante, amigo, assim, aí ele diz, atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas. Eu não sei se, aí eu quero a sua opinião, mas eu acho que é quando a gente não consegue fazer esse processo da mudança, e diante do convite que é feito, mas a gente continua persistindo naquele homem velho, turrão, cheio de orgulho, cheio de vaidade, e que daí um pouco a vida nos leva a enfrentar as dificuldades. Então parece que a gente diz assim, Deus me livre, foi só passar a frequentar tal doutrina ou o espiritismo e a vida piorou. Mas na verdade é porque a gente ainda não fez o movimento de conversão. A gente olha para uma nova possibilidade, mas continua agindo com orgulho, com egoísmo, e a gente é confrontado com as escolhas, né? aqui me vem muito assim, o Aristeu, a questão do nosso aspecto moral e intelectual. Então, muitas vezes, nós podemos fazer de conta que nós temos esse cabedal, né, moral, mas nada fica encoberto diante aos olhos de Deus. Então, tudo é Sim, revelado. Por que, que os espíritos, quando desencarnam, têm tanta dificuldade? Porque eles conseguem ver de fato o que são, né, os seus sentimentos, fica tudo muito ali aparente, tudo muito à vista de todos, né? Lembro de André Luiz, que ele não conseguia sequer volitar devido à sua massa, né? Devido ao seu perispírito ainda muito pesado, ele não conseguia é, é, se locomover como os demais. E ali exato. fica tudo muito às claras. Então, aqui para mim vem muito isso, do aspecto moral e o aspecto intelectual, para que a gente tenha consciência que o aspecto intelectual é super importante, é através dele que nós vamos aumentar a nossa capacidade moral, mas que o passaporte para o plano espiritual é o moral. Né? Não Verdade, adianta amigo. a gente colecionar títulos se o coração ainda não tem esse amor que Jesus veio nos Exato. ensinar. Exatamente, amiga. Se você quer E dar aqui, sequência, fica à vontade. tá, aqui me chama muita atenção também uma coisa que a gente estuda lá no Evangelho Redivivo, que é a questão dos ensinos de Jesus, que são atemporais, então são Exato. para todos os tempos, em todas as épocas. E a universalidade. Então, por que, que hoje em dia a gente tem tanta confusão com relação ao estudo do Evangelho?
porque muito se estuda por meio do movimento. Então, cada movimento quer adequar aquele ensinamento de acordo com o que ele acredita e não procura, de fato, compreender o ensinamento, porque Jesus ele é universal para todas as religiões, para todos Exatamente, os amiga. povos. E por que que a gente tem tanta dificuldade, né? Por causa disso, porque a gente fica fazendo a moda da casa. Essa semana ainda conversava com a Juliana e dizia exatamente isso, amiga, que a gente, eu vou usar aqui uma expressão e não estou buscando denegrir a ninguém, mas a gente conhece aquela expressão ao jeitinho brasileiro, né? Então, muitas das vezes a gente até ouviu assim dizer que no Brasil há leis que pegam e há leis que não pegam. Então, por exemplo, assim, a gente viu que a lei de usar o cinto de segurança nos carros, todo mundo obedece, né? Todo mundo segue. Porque, na verdade, há outras que a gente, conforme você falou, a gente sabe da imposição, mas a gente escolhe não seguir. E exatamente essa seria uma falta de amadurecimento, entendo eu, né, Jane? Porque a gente tem o conhecimento, como a gente fala aqui do perdão, da convivência, e às vezes a gente vai vendo assim que era uma lei muito boa, né? Ou quando a gente lê um texto do Evangelho, a gente diz assim, olha, a pessoa tal fulano, né, precisava ouvir isso aqui. Mas se a gente que está lendo, é porque a gente também está precisando daquele aprendizado, não é verdade, amiga? Verdade. Muito também nos traz a consciência nessa parábola a questão do livre-arbítrio, porque todos foram convidados e eles tiveram Perfeito. livre-arbítrio de aceitar o convite ou de declinar desse convite. E tudo bem, né? Cada ser tem essa liberdade. Só que nós temos também a colheita, né? O plantio, como que é o ditado? A semeadura, né? Como é que é? A Pera plantação é livre, né? Mas a colheita é obrigatória. Então, Exatamente, muitas amiga. vezes a gente observa, né, principalmente nesses dias de hoje, quanta injustiça. A gente olha, nossa, mas tanta injustiça nesse mundo. Mas será que é injustiça ou é oportunidade? Porque no mundo há injustiça, sim, mas nunca injustiçados. Porque onde Exatamente. estaria a misericórdia divina? Né? Onde estaria a justiça divina? Nós temos um E, comentário aqui, a sim, Sinara. Reencarnação não seria também esse convite? Tudo é preparado para nós retornarmos, e chegando aqui, não conseguimos seguir o que nos ajudaria a crescer. Perfeito. exato. É um Perfeito. convite. Então, a gente vê, nós temos, esses dias eu estava ouvindo uma palestra que falava que a gente tem que arrumar maneiras de ficar mais tempo do lado de lá. Não ficar muito aqui, porque a gente chega lá, bate ponto e volta, porque é tanta coisa, vem e se endivida mais. Então, que a gente consiga de fato aproveitar essa reencarnação, de fato Exatamente. compreender, porque nós já sabemos que enquanto a gente não estiver com a roupa adequada Eu ia para, tocar esse ponto. para Perfeito, amiga. esse reino, para adentrar esse reino, nós vamos sofrer, nós vamos ficar aqui, nós vamos ter essas dificuldades, né? Que é tudo o quê? Devido às nossas escolhas, ao nosso Exato. livre-arbítrio. O Jane, e aí a gente pode até entender esse trecho que diz que o homem que não estava com a roupa apropriada é porque, na verdade, ele talvez não tivesse os recursos. E esse recurso ele é fruto de um esforço. Então, tal qual hoje em dia, que a gente vai num casamento de um amigo, de uma pessoa querida, a gente bota a nossa melhor roupazinha que a gente tem, justamente porque a gente sabe que esse amigo merece esse carinho, essa deferência nossa. E a pessoa que aqui aparece no texto, que não estava e nem se preocupou em se justificar, né? Então ele recebe a consequência desta escolha dele, que ele fez ao longo da vida. Por isso, como eu disse de início,
ao ler pela primeira vez, eu achava que era de uma dureza o texto, e na verdade ela é de uma consequência das escolhas de um uso inadequado do livre-arbítrio. Porque aquele que não fez bem o seu trabalho não tem o salário no fim do dia. Vai chegar sem a roupa nupcial na hora do seu encontro com a sua consciência. Porque muitos também poderiam até ler esse trecho e achar que, nossa, que Deus mais terrível esse. Mas é que não tendo a condição adequada para ali permanecer, ele vai encontrar com as consequências dolorosas das suas próprias escolhas, né? E a frase para reflexão dessa parábola é: em que classe de convidado que eu me encontro? Qual Essa é a convidado? pergunta. Então, não precisa responder internamente. Cada um sabe, né, de que tipo de convidado que é. Vamos seguir, então? Opa, pois não. Eu, Você eu, gostaria de ler o 2? eu Isso. vou ler. O incrédulo sorri a esta parábola que lhe parece de uma puerilidade ingênua, porque não compreende que se possa criar tanta dificuldade para assistir a uma festa, e ainda menos que os convidados entendessem a resistência até o massacre dos enviados do Senhor da casa. As parábolas, diz ele, sem dúvida são figuras, mas ainda é preciso que elas não saiam dos limites do verossímil. Então, Jesus ensinava por parábolas, porque era a maneira mais fácil de ser compreendida, e muitas vezes também nós temos aí um recurso que é quando você está fazendo uma palestra, um estudo, uma forma de memorização, de reforço do ensinamento é através da história. Muitas vezes a gente pode esquecer tudo que o palestrante disse, mas a história a gente não esquece. Então, Verdade, vamos filho. ver, quem faz isso muito bem também é o Divaldo, né? O Divaldo é um Exato. exímio contador de histórias, e ele vai nos ensinando por meio delas, né? O Nilson está dizendo aqui que na reencarnação e também no renascimento diário que Deus nos permite, onde podemos a cada amanhecer reescrevermos nossas histórias. Alguns conseguem Verdade. escrever capítulos novos, outros permanecem indiferentes. Então, assim, a reencarnação, eu não tenho que me preocupar com a reencarnação futura. Todo dia, todo momento é uma oportunidade nova. Como diz Chico, Exatamente. né? Embora a gente não possa voltar lá atrás e fazer um novo começo, a gente pode sempre fazer um novo fim. Exatamente, amigo. Pode-se dizer o mesmo de todas as alegorias das fábulas mais engenhosas, se não são despojadas de seu envoltório para procurar-lhe o sentido oculto. Jesus auriu as suas nos usos mais vulgares da vida e as adaptou aos costumes e ao caráter do povo ao qual falava. A maioria tem por fim fazer penetrar nas massas a ideia da vida espiritual. O seu sentido não parece frequentemente ininteligível, senão porque não se parte desse ponto de vista. Então Jesus, ele falava sobre as coisas do dia a dia, né? Ele falava sobre o fermento, ele falava sobre o peixe, o pão. Então as coisas do cotidiano ele usava de exemplos para ensinar. Você quer continuar aí, amigo? Continuo. Na parábola que tratamos, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e ventura, a um festim. Falando dos primeiros convidados, alude aos hebreus, como você disse lá no início, olha que legal, que foram os primeiros chamados por Deus ao conhecimento da sua lei. Os enviados do rei são os profetas, que os vinham exortar a seguir a trilha da verdadeira felicidade. Suas palavras, porém, quase não eram escutadas, suas advertências eram desprezadas, muitos foram mesmo massacrados como servos da parábola. Os convidados que se excusam ou se desculpam e não aparecem, né? Pretendendo terem de ir cuidar de seus campos e de seus negócios, simbolizam as pessoas mundanas
que, absorvidas pelas coisas terrenas, materiais, se conservam indiferentes às coisas celestes. Se você quiser comentar, fica à vontade. E hoje, né? Hoje os apóstolos, os discípulos já não estão entre nós, né? Mas nós temos aí os multiplicadores, que são o quê? São as pessoas que estudam, que procuram divulgar, que com todas as suas dificuldades, né, estão aí passando esse ensinamento. E o que eu acho muito interessante são esses estudos. Quantos estudos em grupo, né? Quantas pessoas envolvidas, por exemplo, agora que nós estamos na época do carnaval, quantos acampamentos, né, de várias Exatamente. religiões, um trabalho belíssimo que eles fazem. O que eles estão fazendo? Eles estão estudando o Evangelho. Então, para uma Então, pessoa que reforçando o pega, convite, né? com certeza, estão chamando aí para as núpcias, para as bodas. E quando a gente pega uma parábola, a gente sempre tem que tomar cuidado em procurar entender o que significa. É um estudo mesmo. Não adianta a gente pegar uma parábola como essa aqui e ler que vai passar batida. A gente tem os significados. Então, que a gente tenha esse cuidado de compreender o evangelho miudinho. Senão não vai, Perfeito. senão fica muito mais difícil. Quer continuar? Continuo. Era a crença comum aos judeus de então que a nação deles tinha de alcançar a supremacia sobre todas as outras. Deus, com efeito, não prometera a Abraão que a sua posteridade cobriria toda a terra? Pergunta, né? Como sempre, porém, atendo-se à forma, sem atentarem ao fundo, eles acreditavam tratar-se de uma dominação efetiva e do mundo material. Antes da vinda do Ô, Ares, Cristo, Ares, só um pois minutinho. não, Eu me lembrei aqui, né? Essa supremacia sobre todas as outras raças. Meu Deus, quanto tempo que isso vem, né? Nós temos aí Hitler, né? Que aconteceu, esse exato, massacre, né, dos judeus. Nós temos na África, ontem mesmo assisti um filme chamado Hotel Ruanda, que fala sobre também um conflito que teve em Ruanda, que os próprios, as pessoas que eram da mesma cidade, da mesma região, se mataram. Então, os números chegaram a 1 milhão de mortes porque era de outra etnia. Agora nós vemos aí, quando a gente acha que nunca mais a gente vai ter uma guerra, todos somos surpreendidos com essa questão da Ucrânia e a Rússia, né? São coisas que deixam o nosso coração apertadinho e falar, ai meu Deus, e agora? exatamente, Né? Não, não exatamente. entendemos nada ainda. Então, precisa de guerra? Tem tantas coisas, hoje tantos recursos, tantos diplomatas, tantas pessoas com inteligência superior, digamos assim, né, que têm a capacidade de mediar conflito, tantas riquezas que têm os países, né? Por exemplo, a Rússia, o tamanho que é a Rússia, né? Precisa de mais terra, precisa de mais poder. Então, são coisas que nos deixam muito tristes, como disse aqui Exato, a Sinara. Já assistiu o filme, exatamente. né? A Sinara está falando do Hotel Ruanda. Mas é um Olha só. filme real. E a Ju está falando aqui das intolerâncias. E Exatamente. E a gente, com tantas ferramentas como essa que a gente usa aqui agora, né, Jane? Então, por exemplo, assim, ó, se eu estou na Rússia e quero conversar com alguém da Ucrânia, basta usar uma ferramenta digital. Quer dizer, as formas de acesso aumentam, mas os corações se fecham, né, infelizmente. aqui a Ju colocou que ela recebeu uma mensagem da Sinara que diz o seguinte: onde dialogam pessoas sábias, opiniões diferentes não geram conflitos, geram ideias. Verdade. Pessoas já que e têm outra noção, elas falam sobre ideias. E tem pessoas que ficam falando só de pessoas ou de fatos, né? Então nós Exato. precisamos evoluir, nós precisamos começar a
a ter ideias, conversar sobre ideias, sobre conceitos. E hoje nós vemos muito no Brasil também na internet, né? A Infelizmente, né? intolerância, muita agressão. Hoje, se eu sou de um partido político e você é de outro, eu não consigo, a gente não consegue dialogar porque um quer convencer o outro. Por que que tem que convencer o outro? Não dá para respeitar o que o outro pensa, né? Essa é a Se eu palavra, penso, amiga. respeito, Respeito, né? né? Hoje eu estava num ambiente, na hora, passamos o dia, né, no clube com as crianças. Então, assim, são vários quiosques e um cidadão chegou lá com a caixa de som gigante e colocou uma música super alta. Eu fiquei, meu Deus, como a pessoa não consegue ter consciência? E aí, assim, consciência que ninguém é obrigado a ouvir o ritmo que ele gosta, né? Ele não é Exatamente. obrigado a ouvir a música que eu gosto. Assim como na fila da escola, né? A gente quer ainda um mundo melhor, mas a gente não consegue ainda parar de fazer fila dupla na frente da escola. Exatamente. O Eu chego lá desafio é na escola grande. das crianças, a gente fica assim, bestificado de ver como que pode, né? Se a pessoa está com pressa e o que está vindo na via não está com pressa. Então, são Exatamente. coisas que a gente precisa despertar. Enfim, acho Verdade. que falei demais. Fala você Não, aí. muito apropriado, Desabafei. Jane. Eu acho que eu Não, desabafei. mas essa é a proposta, Jane, que eu realmente acredito que, tal qual o Evangelho Redivivo e essa proposta do estudo da FEB, da gente realmente, né, lembrando a sua fala de Alcione, de meditar e colocar em prática, é necessário. Eu vou acrescentar mais uma coisa que eu vi hoje. Eu estava vendo um vídeo na internet em que uma brasileira que mora em Jerusalém, ela estava falando sobre os manuscritos do Mar Morto e que são textos encontrados em 1930, mais ou menos, e que têm 2.200 anos. E ela disse o seguinte, que encontraram junto a esses textos a versão mais antiga da Bíblia hebraica, que seria o nosso Antigo Testamento, com 2.200 anos. E ela disse que as palavras da Bíblia daquela época com a da Bíblia hebraica atual é exatamente a mesma forma. Ou seja, se não houve deturpação, por que é que não cabe no nosso coração viver aquilo? Porque o ensinamento não mudou, né? O respeito pregado desde então continua o mesmo. E a gente insistindo. Ó, a gente pode discordar dos fatos, né? Ah, Jesus tinha tantos irmãos, Jesus viveu não sei aonde, Jesus fez isso, fez aquilo, mas do aspecto moral dos ensinamentos, isso é supremacia, não tem o que Exato. discutir, né? Exato. Então, e a gente tem que ver também qual a importância de saber, quantos irmãos ele teve. O que, que vai mudar na nossa encarnação? Isso, gente, pelo amor de Deus. Ô, Jane, a gente pode até ser vizinho do irmão dele, mas se a gente não fizer a nossa reforma íntima, não vai mudar nada para nós. E é reforma, não é puxadinho, não, né? Exato, amiga. Então, vou seguir, tá? Ó, Tá. antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas, como você disse há pouco. Se alguns homens superiores ao vulgo, quer dizer, às pessoas, né, ao povão mesmo, conceberam a ideia da unidade de Deus, ou seja, do Deus único, essa ideia permaneceu no estado de sistema pessoal. Em parte nenhuma foi aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados que ocultavam seus conhecimentos sob um véu de mistério, impenetrável para as massas populares. Os hebreus foram os primeiros a praticar publicamente o monoteísmo. É a eles que Deus transmite a sua lei, primeiramente por via de Moisés, depois por intermédio de Jesus. Foi daquele pequenino foco que partiu a luz destinada a espargir-se pelo mundo inteiro, a triunfar do paganismo e dar a Abraão uma posteridade espiritual, tão numerosa quanto as estrelas do firmamento.
Então aqui ele já está dizendo, né, Jane, que o legado que fica é realmente no lado moral, no lado espiritual, e não que a gente vai fazer tudo um único país, né? É. Com as mesmas, com o mesmo governo, com a mesma forma de viver. E Entretanto, essa árvore do evangelho, né, essa semente, ela vem sendo plantada, né? Então foi lá na época de Jesus, e depois, quem lê aí a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, fala sobre o papel do Brasil nessa questão, né, de divulgação, porque realmente no Brasil nós temos um povo muito, apesar de tudo que nós sabemos que precisa melhorar, mas é um povo muito que acredita em Deus, né? As demais nações, muitas delas ainda não têm, assim, a gente aqui em cada bairro tem uma igreja, várias igrejas, né? Eu tenho uma amiga que foi para a Suíça e na cidade onde ela morava, só podia ter uma igreja de cada, uma casa de oração de cada religião. Então era uma católica, uma evangélica, uma espírita. Não é igual aqui no Brasil, que se você quiser abrir uma casa em cada esquina, pode. Então tem um controle disso. Né? Como o exato, Nilson disse, nós somos acolhedores. Verdade. exatamente. A gente adora formar uma panelinha, né? E o bom é que a nossa panelinha é cada vez maior. Verdade. Continuando, amiga. Entretanto, abandonando de todo, né, de forma completa, a idolatria, os judeus desprezaram a lei moral, como você disse, Jane, para se aferrarem ao mais fácil, a prática do culto exterior. Você tem alguma informação para falar como que os hebreus oravam, como que era a rotina deles, assim? Nesse material do estudo sistematizado? Há alguma coisa assim? Olha, tem a passagem, né, de Jesus na casa de Simão, me corrijam aí se eu estiver errada, né? E que ele recrimina quando Maria vem lavar os pés de Jesus, né? Com óleo e secou com seus cabelos, enfim. E Simão fala, né, que como, né, uma pecadora, você, assim, pegou mal, digamos. E Entendi. Jesus, ele fala sobre a questão de que ali todos estavam preocupados em lavar as mãos antes de comer, mas não se Perfeito, preocupava do que saía da boca deles, né? E que o mais perfeito. importante não adianta você se purificar, fazer oferendas, né? Como existia na época, várias oferendas, muitos rituais. Se o coração, que é o nosso templo vivo, ele não está ligado em Jesus, aos seus ensinamentos. E Perfeito, hoje amiga. nós vemos muito também, sabe o quê? Às vezes a Aham. pessoa fala assim: ah, não pode cortar o cabelo, não pode vestir calça, não pode fazer isso, pode fazer aquilo. Mas será que é isso que é o mais importante? Quando você falava, Jane, me veio direitinho aquela cena em que, convidados bons e maus, o homem estava sem a roupa nupcial. Essa é a falta da roupa nupcial, né? Exatamente essa falta de amor ao próximo, essa dureza que a gente impõe aos outros, né? É, eu conheci uma pessoa que trabalhou conosco, nos ajudando com a limpeza da casa, em que ela sempre foi, e ela disse, achei muito bonitinho que ela dizia assim, Aristeu e Juliana, eu sempre me sentia à vontade na religião evangélica. E ali vivia. Ela tinha duas filhas, na época uma menina de 15 e outra de 12 anos mais ou menos, até que a filha dela de 15 anos engravidou. E o pastor disse a ela assim: escolha ou Deus ou a sua filha. E ela falou assim: Deus vai comigo, porque eu vou cuidar da minha filha. Então, assim, achei muito bonito quando ela conseguiu entender que não pode abrir mão de apoiar, de orientar, de conviver, né? Sobretudo no momento de tão grande responsabilidade, né, Jane? Porque se por uma questão de, vamos, aceitação social,
né? É, como é que ela ficaria com a consciência dela sabendo que uma menina de 15 anos estava gestante e na rua? Então, assim, eu Pois falei, é. olha, então os testemunhos são gigantes e do lado da gente, muitas vezes, né? Olha, Ares, se Jesus tivesse esse pensamento, ele não teria acolhido Maria Madalena, não é? Judas que Judas, sabia, né? Que ele avisou Pedro, que Pedro que Pedro que o duvidou. negou por 3 vezes, né? E Exatamente, ele, amiga. eu sempre me recordo de Pedro porque Pedro poderia ter caído ali e não se levantado mais. Pensa, Exatamente. eu tô aqui, você é meu super amigo. E eu, tipo, você tá numa dificuldade, eu falo assim, não, não conheço ele não, não conheço, não conheço, né? Exato. Eu já iria ficar envergonhada. Agora você pensa, né, a amizade que tinha Pedro e Jesus. E Jesus E eu aparece vou. depois para Pedro para perguntar: Pedro, tu me amas? Né? Pedro, Exatamente. as 3 vezes. Então, olha, gente, Jesus, ele não falava palavras vazias. Não. Muitas vezes a gente joga muitas palavras ao vento, né? Então, da mesma maneira que Jesus, que Pedro negou 3 vezes Jesus, Jesus perguntou 3 vezes para Pedro se ele o amava. Então, que a gente possa lembrar disso diante das nossas dificuldades. Lindo, amiga. E eu vou colocar outra coisa, Jane. Ouvindo uma palestra do Haroldo Dutra Dias, em que ele falava as características, eu vou chamar de psicológicas, dos discípulos de Jesus, para que a gente pudesse se encontrar. E aí eu vou linkar com o que você disse hoje. Qual tipo de convidado somos nós? Né? Porque, na verdade, é isso que vai valer a pena para que a gente olhe, enxergue, ame essa pessoa ferida, como Pedro foi e continuou trabalhando, mas faça dele uma pessoa renovada, né, através do nosso próprio esforço. Então, todas as vezes que o Cristo olhou para alguém em sofrimento, nas palavras dele, que veio para os doentes, né? Então, ele sabia das nossas necessidades. E ali, entre os apóstolos, tem aquele que é materialista, porque Judas estava sempre preocupado com os gastos e o pouco dinheiro que tinha. Se o Cristo estava pregando para os leprosos e não para aqueles que poderiam patrocinar financeiramente o trabalho deles. E, tinha Bartolomeu, que era muito negacionista, praticamente, eu vou usar uma palavra sem querer ferir os nossos irmãos deprimidos, mas nesse sentido do negacionismo que acha que nada vai dar certo, né? Daquela falta de fé na vida, e o Cristo acreditava nele, tinha-o junto dos demais, né? Porque como disse o nosso amigo Nilson outras vezes, juntos a gente vai mais longe. Não importa os nossos defeitos, e sim o que a gente consegue apoiar-se mutuamente, né, Jane? Como Então, diz eu acho o, que isso pode, pois não, pode falar, amiga. como diz o Simão Pedro, perto dos bancos a gente fica melhor, né? Então, Exatamente. Exatamente, Jane. Ó, então eu vou finalizar a leitura desse trechinho aqui, só para poder fechar esse parágrafo, tá bom? tá. Então aqui, entretanto, só repetindo, entretanto, abandonando de toda a idolatria, os judeus desprezaram a lei moral para se aferrarem ao mais fácil, a prática do culto exterior. O mal chegara ao cúmulo. A nação, além de escravizada, era esfacelada pelas facções e divididas pelas seitas. A incredulidade atingira mesmo o santuário. Foi então que apareceu Jesus, enviado para o chamar à observância da lei e para lhes rasgar os horizontes novos da vida futura. Dos primeiros a ser convidados para o grande banquete da fé universal, eles repeliram a palavra do Messias celeste e o imolaram. Perderam, assim, o fruto que teriam colhido da iniciativa que lhes coubera, ou seja, o uso do livre-arbítrio, né, Jane? Sim. Aqui, quando ele fala, né, que os judeus tiveram o convite,
Moisés, ele viveu 1350 anos antes de Cristo. Exato. Então, pega aí os 1350 mais 2020 anos, né? Que é do segundo advento, né? Da revelação que é Jesus. Pega aí a terceira revelação, que é o Espiritismo. Quantos, né? Quantos convites nós já tivemos, quantas convites para as bodas que a gente teve e que nós estamos declinando. Exatamente. E chorando todas as vezes, né, Jane? Porque cada vez que a gente desencarna, que nós temos a oportunidade de avaliar se fizemos bom uso ou não dos recursos, do tempo, da saúde física, das condições intelectuais que Deus nos colocou nas mãos, a gente recebe um tesouro valioso e muitas vezes despreza. Então, essa dor é o especificado aqui exatamente pelo ranger de dentes, né? Porque a gente sabe que poderia ter feito melhor. E não tem pior. E aí eu vejo novamente a sua fala da negação de Pedro. E lembro também da conversão de Paulo no caminho de Damasco. Todas as vezes que a gente se aproxima do Cristo, a gente vê o tanto que a gente é pequenininho. Agora, chegar perto do Cristo com uma culpa gigante porque o negou, porque acusou o seu trabalho, eu acho que deve ser muito difícil. Mas o amor de Deus é maior do que tudo isso. Então, ele não esquece de nos convidar. Então, eu me lembro de um casamento, já encerrando, amiga, nos aproximamos do finalzinho, né? Tranquilo. Eu fui a um casamento e aí o pastor, na verdade, disse assim: olha, nós não somos os convidados. Nós somos os escolhidos. E aquilo me marcou bastante, porque eu falei, olha, é verdade, né? Entre tantas pessoas, como é difícil, né, amiga? A gente já casou. Como é difícil fazer uma seleção dos amigos, aqueles mais próximos de nós, porque a gente queria abraçar todos. Os recursos são poucos, né? Então a gente tem que escolher alguns. Então, quando Cristo nos chamar, valorizemos de fato esse convite, porque é privilégio para poucos. Paulo recebeu o convite dele lá na estrada de Damasco. E ele poderia ter ficado sentado ali na beira do caminho, né? Porque toda pessoa que tem esse encontro com Jesus, ele não consegue mais ser o mesmo. E Paulo não olhou para tudo que ele já tinha cometido, né? Ele, por exemplo, Estevão, né? O primeiro mártir, digamos assim, foi Exato. apedrejado a mando dele. Quantos cristãos? Então ele buscou o quê? Ressignificar tudo aquilo. E foi um trabalhador incansável. E ele aceitou o convite. Então, quantos foram chamados? E aí dá para responder a pergunta que você fez no começo, né? E que está aqui no final do capítulo. Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Por isso, Jesus disse: haverá muitos chamados e poucos escolhidos. Por quê? Porque Jesus respeita o livre-arbítrio de cada um. Exatamente. Amigo, então fica para a semana que vem, para você e para o Nilson, a porta estreita. Essa também é Olha, danada mas de boa. eu já vou, ó, gostei disso, assim, que o meu amigo Nilson não fique com ciúme, mas você foi a nossa convidada e iluminou esse estudo, então seja bem-vindo sempre, Ah, viu? obrigada, amigo. Eu que agradeço imensamente a acolhida. E é sempre muito bom falar de Jesus, né? A gente fica aí, coração. É uma alegria que as coisas aqui da terra não nos dá, né? Essa horinha que passa tão rápido, né, Jane? A gente continuaria por mais tempo, né? Então deixa aqui o meu beijo, o meu agradecimento e nos vemos todos, se Deus quiser, na semana que vem. Aos convidados aí dessa noite, né? Que aceitaram o convite, né? Que foi feito aqui pelo Trilha. A nossa gratidão, né? O nosso grande abraço. Nos perdoe se falhamos, né? Com certeza alguma coisa não sai como a gente programa, mas estamos aqui para aprender e não tem ninguém.
PhD e nos ensinos de Jesus, então a gente aprende junto no dia a dia, tá? Com certeza. Gratidão a todos. Você pode fazer a prece de encerramento, meu amigo Ares? Faço assim. Querido Mestre Jesus, que suas palavras que ecoam em nossos ouvidos pelos milênios, desde os primeiros chamados através de Abraão, passando por Moisés, pelas, pelas vibrações amorosas do Cristo até os dias de hoje, que assentem-se nas nossas almas, marcando indelevelmente os nossos espíritos e fortalecendo a humanidade inteira, acalmando os ânimos, espalhando a paz entre os que habitam o lar, entre os vizinhos, a paz no trânsito, a paz no mundo, que seja também a paz do universo. Abençoe-nos, Mestre amado, e muito obrigado por estes felizes instantes. Permaneça conosco hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Beijo, pessoal. Boa noite.